Bom dia, crianças do quarto ano. Vamos hoje de aula de História, 16/7. A gente vai falar sobre um conteúdo que a gente vai ver ele mais aprofundado lá no segundo semestre, certo? Mas eu vou só fazer um resumo aqui desse assunto. Primeiro, eu quero saber se vocês sabem, o que você já sabe sobre deslocamento populacional. Deslocar é você sair de algum lugar para ir para outro, né? E populacional referente à população. Então, é quando a população se desloca para algum local, certo? É o deslocamento de pessoas entre países, regiões, cidades e etc. Local A, aí se desloca para o local B. Por exemplo, eu estou na cidade de Teresina, eu vou me deslocar para a cidade de São Paulo, por exemplo, por algum motivo, certo? Deslocamento populacional. Aí, quando a gente fala em deslocamento populacional, aí a gente tem que falar sobre migração e migrante. O que é a migração? É o movimento de populações, é o ir e vir de pessoas de uma cidade para outra, de uma região para outra, de um país para outro, certo? Migrante é a pessoa que se desloca. Vamos lá. O deslocamento de pessoas de um lugar para outro é tão antigo quanto o homem. Então, essa temática aqui, ela não é nova, gente. É desde lá, o homem primitivo, ele já fazia esse deslocamento aqui de um local para outro, por diversos motivos. Os motivos para os movimentos populacionais são diversos e causam consequências tanto positivas quanto negativas. A gente vai ver mais detalhado lá no segundo semestre, ok? O homem primitivo ia de um lugar para o outro, basicamente. Então, o motivo era o quê? Busca de alimentos. Era só isso, certo? Hoje, os motivos são diversos, econômicos, políticos, ideológicos, religiosos, ou então guerras, certo? É por conta desses fatores aí que causam esses deslocamentos. Guerras, desemprego e alguma catástrofe natural, terremotos, aquele ciclone, né? Que mais? Tsunami, tudo isso aí pode gerar um deslocamento das pessoas. As causas das migrações: perseguições políticas, guerras, baixos salários. Eu trabalho em determinada cidade, eu acho que eu ganho muito pouco, então eu vou procurar outra cidade que para eu encontrar um trabalho que me remunere melhor, né? Que o pagamento seja mais alto. Então, baixo salário, mas condições de vida. Quando eu procuro uma vida melhor, que aonde eu estou não está dando para sobreviver, certo? E catástrofes, como você vê aí na imagem, ou pode ser o exemplo aí, o terremoto, né? Porque um terremoto ele causa destruição dependendo do seu estágio, né? Que tem uma escala de 1 a 9, de 1 a 8, se eu não me engano, na escala que mede os terremotos, dependendo da intensidade, vai destruir ou em parte ou completamente determinada região. Movimentos migratórios. Movimento migratório ou migração é o deslocamento da população de um lugar para o outro, podendo ser definitivo ou temporário. Então, eu vou morar em algum lugar definitivo, né? Eu vou para outra cidade para eu trabalhar, eu passo lá uma semana, então, e volto para a minha cidade de origem, então é um deslocamento temporário, certo? Diversos motivos levam as pessoas a migrar, como já foi falado, né? Guerras, condições econômicas desfavoráveis, adversidades naturais como climas extremamente frios ou quentes, atividade vulcânica intensa, entre outros. Então, você pode ver que são diversos fatores que provocam essa migração, né? Os movimentos migratórios podem ser externo é fora, né? Interno, dentro. Vamos ver isso aqui mais detalhado.
Migração externa, quando essa migração ocorre entre países diferentes. Então, eu saio do Brasil, do país Brasil, vou morar no país dos Estados Unidos, por exemplo. Então, é uma coisa externa. A migração interna é quando a migração ocorre em um mesmo país. Então, eu moro no país Brasil, não é isso? Então, eu saio aqui da região Nordeste, vou morar na região Sul ou na região Norte. São migrações dentro do mesmo país, então é migração interna, certo? As migrações, elas fazem referência a espaço, né, internas ou externas, duração, definitivas ou temporárias, forma, ela pode ser voluntária, a pessoa pode ser forçada a sair do seu país de origem, e o controle legal, né, são legais, ou clandestina, quando não está dentro da lei, certo? Outra temática que a gente vai abordar hoje é a questão da urbanização no Brasil. Quando a gente fala em urbanização, a gente lembra logo de cidade, né? Que a gente já viu, campo e cidade. Processo de urbanização brasileira. Maior aumento da população urbana em relação à população rural. Então, é isso que define a urbanização, certo? Ou seja, é quando o ritmo de crescimento da população urbana é superior ao ritmo da população rural, por diversos fatores, por diversos motivos. Vamos lá. O processo de industrialização, por exemplo, motivou a migração para as grandes cidades, né, que possam polarizar a economia do país. Então, lá no interior, no campo, não estava legal para eu me manter lá, para eu sobreviver com a minha família, então migrei para a cidade em busca de emprego. A modernização do processo produtivo no campo, que passa a absorver cada vez menos mão de obra. Se eu tenho uma plantação, né? Trabalham diversas pessoas usando materiais, equipamentos, digamos assim, tradicionais. Aí chega uma máquina bem moderna, mas eu não sei, eu não tenho conhecimento para manusear aquela máquina. Então, vai acontecer o quê? Eu vou ficar desempregado. E eles vão contratar uma pessoa para conduzir, para operar aquela máquina que vai substituir mais ou menos uns 10 trabalhadores. Aí esses trabalhadores vão ficar desempregados. Então, essa modernização provoca também a migração lá para a cidade. A mídia, que é através dos meios de comunicação, como o rádio, a televisão, que seduziu a população rural a migrar para a cidade, as propagandas enaltecendo determinadas cidades, né? Que na cidade as vantagens são essas, são aquelas e tudo mais. A pessoa fica iludida, acha que vai melhorar de vida e às vezes nem acontece isso, né? Fatores que levam à urbanização do Brasil. A industrialização do Brasil, principalmente na região sudeste, a partir de 1950. Quantas pessoas você conhece, ou sua família, que já saiu daqui para trabalhar em São Paulo, Rio de Janeiro? Pergunte aí para o seu familiar, que eu tenho certeza que eles conhecem alguém, ou ouviram falar, né? Atração das populações das zonas rurais que estão em busca de emprego. Então, lá no campo eu estou desempregado, então eu vou para a cidade procurar um emprego para sobreviver. Os baixos salários, a precária assistência médica hospitalar. Então, na cidade, lógico que eu tenho mais acesso à questão da assistência médica, a questão dos salários são melhores, né? A questão da educação também. As dificuldades do trabalhador rural e a tornar as propriedades de terra para cultivar. Então, eu trabalho no campo, mas eu não tenho nenhum meio para me tornar proprietário daquela terra. Então, não vou ficar trabalhando a vida toda para uma pessoa para ganhar só aquele saláriozinho básico, né? Então, vou procurar melhorar. Fatores naturais, como as secas, também provocam a vinda das pessoas para as cidades, né? É um dos principais fatores. Ainda são algumas das principais causas da urbanização, né? Muita gente sai lá do sertão, onde não está chovendo, não tem como plantar para colher, para sobreviver, e vai procurar emprego nas cidades grandes, certo? As nossas atividades de hoje, gente, é para você copiar no caderno de história essas questões aqui, né? Primeira questão, que é do deslocamento populacional.
Segunda, defina o que é migração e o que é migrante. Quais são as causas das migrações? Foram citadas várias causas aqui, então você vai colocar o maior número possível que você puder colocar, certo? Os movimentos migratórios podem ser de dois tipos, foi falado lá. Sítios, você vai dizer quais são e diferenciar cada um deles, certo? O que é urbanização? E a sexta e a última questão, quais são os fatores que aceleram a urbanização? Por que essa urbanização ela acontece em maior quantidade de uns anos para cá, gente? Então, você vai responder e mandar a atividade lá no WhatsApp para eu fazer a correção, tá bom? Bons estudos, boa aula e até a aula de amanhã, gente. Beijos!